Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Esse que é um programa de entrevistas e o tema de hoje é Astroama e Astrologia. Antes ainda, queremos agradecer aqui ao apoio, à parceria com o Instituto Biosegredo. O Instituto Biosegredo desenvolve diversos cursos, você pode acessar esse site que está aparecendo aí na tela, um site que você pode ver a programação tanto aqui na célula da Vila Mariana, na célula de Guarulhos, Vila Alpina, em diversos lugares. Você pode estar encontrando aí o Instituto Biosegredo. Na parte técnica, fazendo a mágica acontecer, Alexandre Ferreira do Ale Productions. Como eu citei, o tema dessa edição é Astroama e Astrologia. Nós iremos entender um pouquinho sobre o que é isso. Quem está aqui nos estúdios do programa Consciência Próspera é Hector Otton, físico cubano, grande estudioso de astrologia há mais de 30 anos, praticando essa arte. Um virginiano com ascendente em Capricórnio aqui nos estúdios. Tudo bem, Hector? Tudo bom, Samuel? Muito bem, muito bem. Vamos começar com a primeira pergunta básica. O que é astrologia para Hector Otton? Astrologia é a ciência ou a arte que estuda a relação do homem com os planetas, os signos, as direções e as estrelas. Uau! São muitas coisas relacionadas, então, né? A astrologia é uma correlação que mexe com nossa consciência. Com certeza total. Eu sou, como você falou, um cientista natural, além disso cubano, e a minha primeira relação com a astrologia foi para destruir ela, você acredita? Então, você começou a se interessar por essa arte, primeiro querendo destruir? Não, porque quando eu era militante comunista, estávamos esperando o Festival da Juventude, ia a chegar por primeira vez, no 78, a juventude de todo mundo em Cuba. Aí nós nos especializamos nos chamados males, o ópio da juventude. E a minha missão era exatamente criticar a astrologia. Até hoje eu tenho um artigo no meu site com um estudo bem detalhado, todos os pontos fracos da astrologia. Todos os pontos fracos. Então você conheceu os pontos fracos e depois foi estudar os pontos fortes. E como é que vê essa transição de você ser uma pessoa que antes era um ativista contra a astrologia e depois... Não, na verdade, o que aconteceu é que eu não conhecia o que era astrologia. Eu sou físico, grande apaixonado sempre pela natureza, pelos planetas. E eu tive uma cena muito importante quando eu tinha uns 13 anos, que chegou uma mulher louca na minha casa, falando com a minha mãe, que tinha que fazer de toda maneira uma bruxaria rápido para a filha dela, porque ela estava com aspectos difíceis de Urano e Plutão. Isso sempre ficou na cabeça. Aí, na hora, por exemplo, se o Sol tivesse 1,40 m, Plutão estaria a 6 km e teria 2 ou 3 milímetros de tamanho. Aí eu achei, como é possível que em essas condições físicas possa ter, segundo os astrólogos, tal influência. Não? E vai ver que mais tarde, exatamente esse planeta Plutão, ele está em conjunção exata com o meu Sol, na casa dele, na casa 8. E por isso é que eu mesmo nem sequer podia identificar em mim a característica do meu signo solar. Aí, quando eu recebi a primeira interpretação do meu mapa, eu fiquei totalmente fascinado, porque realmente a astrologia está muito além do desenvolvimento que nós temos ainda, nosso desenvolvimento mental. Ela não pode ser explicada a partir das coisas que nós conhecemos, ela só pode ser experimentada, e quando você experimenta, fica totalmente fascinado, porque não dá para acreditar como o mapa astral ele descreve com tanta profundidade a potencialidade da personalidade.
Existem diversas modalidades de astrologia, tipos diferentes de astrologia. Qual é a astrologia que você pratica? Eu gosto de todas. A diferença entre uma astrologia e outra está na escolha do zodíaco. Existem vários zodíacos. Sim. O zodíaco tropical, que é o zodíaco que utiliza a astrologia ocidental, ele parte da relação da Terra, o Sol e a Lua. É um zodíaco que independe das estrelas. No momento do equinócio, você projeta esse ponto onde se encontra o Sol no fundo estelar e ele determina o ponto zero de Áries. Aí você divide a eclíptica em 12 partes iguais e cada uma dessas partes corresponde a um signo. Existe a astrologia sideral, que trabalha com o zodíaco das constelações. Mas para mim, esse zodíaco ainda tem alguns desses pontos fracos, que é a determinação do ponto zero da constelação de Áries. Que é o ponto zero da constelação de Áries, ele é determinado pelas canalizações, poderíamos falar assim, dos primeiros astrólogos sumérios. Sim. E depois o trabalho dos gregos. E ainda assim existe outro zodíaco, que é o dracônico, dracônico, que ele tem a ver com a trajetória da Lua em torno da Terra. A trajetória da Lua em torno da Terra. Aí, no ponto, no chamado Nódulo Lunar Norte, você divide ela em 12 partes iguais e aí determina o zodíaco dracônico. Ok. Você falou sobre os signos. O que realmente é o signo? Como que se dá Os signos é a coisa mais maravilhosa que existe. Os signos são a substância da vida. Olha o que eu estou falando. Substância da vida. Nós, quando encarnamos aqui na Terra, nós ganhamos um software e ganhamos 4 corpos principais. O corpo físico, elemento terra, o corpo emocional, elemento água, o corpo mental, elemento ar, e o corpo energético, elemento fogo. Então, a vida se expressa através desses 4 corpos. Nós podemos nos manifestar aqui na Terra através desses 4 corpos. Aí nós temos a possibilidade de entrar em contato com outro espírito encarnado a partir do corpo, essa maravilha, né? O espírito vai fazer assim, atravessa, não consegue. Através da emoção, água, através da mente e através da energia. E nós podemos relacionar com a terceira dimensão, o espaço total, também através do corpo físico, Capricórnio, através do corpo mental, Aquário, através do corpo energético, Sagitário, através do corpo emocional, Peixes. Então, as 3 dimensões dos 4 elementos é o que conforma os 12 signos. Então, quando você fala dos signos do zodíaco, são as possibilidades que nós temos de nos manifestar aqui no plano Terra e nos relacionar com o que existe aqui. Então, nós somos os 12 signos do zodíaco. A diferença entre um e o outro é como esses signos são potencializados pelo Sol, a Lua, os planetas, e como esses signos estão orientados em relação ao Oriente, que é o que dá chamadas casas, que é a roda da vida. Então, por isso, o que acontece, na verdade, é que nós ainda estamos em um estado muito primitivo de consciência de si e nós reduzimos a manifestação riquíssima de nossa personalidade ao signo solar. E muito pior que isso, porque a classificação que nós fazemos do signo solar é uma classificação a nível de características comportamentais que são determinadas também culturalmente. Então, assim, por exemplo, o signo de Virgem, um signo crítico, o signo de Libra, um signo que vacila. Eu sou contra, particularmente, dessa definição, porque você perde a riqueza, a grande riqueza que tem os signos. E não só isso, você deixa influenciar e pode ficar limitado por essa limitação da descrição comportamental. Muitas pessoas, e já ouvi diversos comentários relacionados com as questões de fazer seu mapa natal, que falando também algumas pessoas falam que
chega uma certa idade, você não é mais regido pelo seu signo solar, que você é regido pelo seu signo ascendente. O que é esse ascendente e o que você entende? Qual é a sua opinião sobre esse tipo de comentário relacionado com isso? Então, por isso eu falo que, na verdade, tem que estudar todo o mapa, não? Nós estamos em uma cultura solar. Então, para nós, por exemplo, um critério de normalidade é a pessoa ser centrada, generosa, vital. É uma cultura solar e masculina. Mas o signo lunar, por exemplo, é tão importante como o signo solar. O signo onde você tem Marte, que é a tua ação, é tão importante também como o signo solar. O signo onde você tem Netuno também é muito importante. Então, essa redução do signo ao signo solar, indiscutivelmente o signo solar é muito importante, mas todos os outros signos são importantes. E o ascendente é o Oriente no momento que você nasceu, é decir, o ponto que estava subindo no Oriente. Na verdade, é a Terra que gira do oeste para leste, mas como nós estamos na Terra, nós vemos constantemente subindo o céu pelo leste. Então, o momento em que você nasce tem um determinado ponto no leste. Como esse ponto está ascendendo, por isso se chama ascendente. E o ascendente é como se fosse a nota lá que afina o acorde que você é. Então, ele é um ponto muito importante, porque ele permeia todos os elementos do mapa. E ele está presente desde que você nasce. Só que a partir dos 28 anos, o planeta Saturno, que é o mestre entre os planetas, ele dá um giro completo na tua mandala e se supõe que você tenha uma consciência maior de si. Que engraçado você falar isso, porque na alquimia fala que nós somos crianças até os 28 anos, e depois você se torna um adulto, depois dos 28 anos. Na alquimia, né? É verdade. É verdade. Sim, na verdade, a partir dos 28 anos, Saturno já te mostrou todas as possibilidades potenciais da tua personalidade e você toma uma consciência da tua individualidade. E a partir disso, você toma uma consciência maior do signo ascendente. Mas, na verdade, se você prestar atenção e conhecer o teu mapa, você vai ver que você também toma maior consciência da tua lua. Por exemplo, eu sou virgem, sim, mas eu tenho a lua em Áries. Então, se você vai ver só pelo signo de virgem, a minha personalidade, você não vai conseguir entender. Porque a minha lua em Áries é uma lua inquieta, então eu sou tudo nervosinho, gosto das coisas rapidinhas, por aí vai. Não? Eu tenho Marte em Peixes. Então, o meu rei é virginiano. Organiza tudo, meu rei com o meu Mercúrio, que o Mercúrio é como se fosse o ministro das comunicações. Não? Então, organiza tudo, por agora eu vou fazer isso. Eu chegava a organizar determinados trances fortes do meu sol, até 5 minutos na minha agenda. Era uma loucura. Mas meu Marte, que minha ação é pisciana, e além disso, um Marte retrógrado, com toda uma força. Então, meu guerreiro, minha ação, falava, eu vou fazer essa loucura do rei, não vou fazer nada disso. Então, por isso, você tem que conhecer todo o mapa. Senão, você não tem possibilidade de se definir só a partir do signo solar. Em especial quando esse signo solar ele está em aspecto que são ângulos significativos com planeta forte como Plutão, Urano, Netuno, Júpiter, Saturno, que eles modificam totalmente as qualidades do signo solar. Ok. Eu quero voltar um pouquinho em relação à astrologia, nesses estudos. Me parece que a linha que você segue é uma linha mais grega. Historicamente, como é que surge a astrologia? Como é que, na história, surge o desenvolvimento desse conhecimento nesse tipo de astrologia que você pratica, que você trabalha? Todas as astrologias começaram por canalizações, evidentemente. Até na atualidade, eu considero que a astrologia ela é assimilada através de canalização, porque é um conhecimento muito complexo, nós estamos ainda muito primitivos
mal sabemos olhar nosso umbigo, imagina tu então ter uma compreensão de nossa relação com os planetas. Então, os sumérios, eles canalizaram o significado dos planetas, que também as características físicas dos planetas e os seus movimentos, então dão alguns elementos para você induzir, mas nunca na profundidade que os próprios sumérios e os mesopotâmicos, depois em geral, determinaram. Lá no tempo dele, faz 5.000 anos atrás, tinha uma observação ainda muito precária do céu, porque tinha que ser a olho nu, já tinha as primeiras efemérides, e se encontraram algumas relações com o posicionamento dos planetas nas constelações e os acontecimentos que tinham na Terra. Mas o primeiro sumério já eram, na verdade, verdadeiros magos e bruxos. Eles associavam os movimentos... Porque ele não só ele tinha o posicionamento planetário, mas também tinha a ver se a coruja tinha cantado na hora, se o cabrito tinha feito não sei o quê, se o vento. Então, na verdade, era uma junção xamânica com a astrologia. Xamânica, exatamente. Aí depois os gregos batizaram os planetas, mas a partir dos conteúdos dos planetas que os sumérios, os mesopotâmicos já tinham tido. Depois os romanos, nesse ego inflamado que eles tiveram, se atreveram também a batizar os planetas, mas a partir dos gregos. Então, na verdade, o conteúdo dos planetas ele foi revelado e se mantém até hoje dos sumérios. E é muito interessante você observar que ainda na atualidade nós utilizamos nomes romanos. Por exemplo, na primeira vez que eu participei de um congresso aqui em Brasil, lá pelo ano 80 e pouco, eu também incorporo, eu sou criado na cultura do candomblé, do espiritismo. Em Cuba tudo isso era muito forte, igual que aqui no Brasil. E no momento que eu a começar a falar, eu incorporei o preto velho. Você acredita? Aí eu perguntei para os astrólogos: vem cá, meu filho, por que você fala astrologia em romano? Aí falaram: como assim? Os caras perguntaram: onde nós estamos? Estamos no Brasil. Então, se esses planetas que você fala são tão importantes, ele tem que ser descrito através de orixás ou santos. Aqui nós temos orixás e santos. E você está falando Júpiter, Saturno, tal. E foi a primeira vez que também nesse trânsito, nessa convivência com o meio astrológico brasileiro, que eu percebi que nós temos que refazer. A astrologia está em construção. Então, por exemplo, quando você fala Saturno, você fala de Preto Velho, você fala de Xangô, você fala dos sábios de todas as culturas. Quando você fala de Marte, você fala de quem? De Ogum, do São Jorge, de São Miguel Arcanjo, de Santo Expedito. Cada um tem suas entidades e seus deuses. Então, na verdade, a astrologia ainda está em construção. Ela não está acabada. Por isso, por exemplo, você se referir só ao estudo da astrologia desde um ponto de vista racional, você tem muitas limitações. Eu, particularmente, construo a minha astrologia. Depois que eu recebi a interpretação do meu mapa, faz já 30 anos, uma semana depois já eu era astrólogo. Já eu comecei a canalizar. Por exemplo, essa mesma questão dos signos, a questão dos aspectos, a questão dos planetas, e aí é onde que vem a questão do astroama. Muito bem. E vamos entrar então no tema, né, que é essa correlação da astrologia com a astroama. Como é que surgiu então esse projeto, esse trabalho que se denominou astroama? Vi que tem bastante coisa relacionada com essa questão até que os gregos adoravam bastante, que é cultivar os deuses através da arte, da expressão da arte, né?
Como é que foi, e como é que foi que surgiu a Astroama e qual foi o propósito principal, inicial ali? Porque, bom, é importante saber que eu tenho essa iniciação espírita, candomblé, e então eu desde criança, para mim era normal falar com espírito, falar com entidades, assim como falar com pessoas, não? Então eu não sou de uma origem racional, ainda que eu sou absolutamente racional por meu próprio mapa astral. A minha racionalidade não é uma racionalidade materialista, vamos falar, é uma racionalidade comum. Então, desde o começo, eu tenho relação com os planetas como forças vivas. Então, eu não só estudo o que fulano e fulano fala dos planetas, eu falo com os planetas, eu falo com as entidades, e a partir disso eu construo o significado delas. E ela está em constante modificação. Então, o Astroama é a prática onde você se relaciona com os planetas como portais de deuses, de forças vivas, não conceitos. Uhum. Não é uma coisa que está no livro que fulano falou e tal. É uma coisa que você se pode relacionar constantemente de uma maneira totalmente personalizada. Por exemplo, o próprio Saturno, que é uma entidade importantíssima nesse ano, porque esse ano é regido por Saturno. Esse ano de 2013, para quem? Esse ano de 2013, ele até agora, aqui no Brasil, tem muito essa coisa do pai castrador, do pai castigador e por aí vai. No entanto, para mim não tem nada a ver com isso. Para mim, Saturno é um assessor. As entidades que conformam o planeta Saturno são as entidades que têm o conhecimento da tradição e o conhecimento da ciência, da coisa que nós conhecemos do mundo objetivo. Só que depois, quando a sociedade começou a se estruturar, esses papéis eles foram desenvolvidos pelos humanos de uma maneira autoritária. Então, aquele que tinha o conhecimento, se você não seguia o que ele dizia, ele te castigava, te repreendia e por aí vai. Assim como ainda existe no sistema familiar o autoritarismo do pai e da mãe, dos professores, que transmitem o conhecimento e as informações de uma maneira autoritária e muitas vezes cruel. Não? Então você estuda, aí vem um professor e te diz que se você não responde o que o professor diz, então você é suspenso e por aí vai. Não? Então o Saturno ele passou a representar a castração. O autoritarismo exacerbado. O autoritarismo, às vezes, até cruel. Não, porque, por exemplo, uma sociedade autoritária, ditatorial, o poder das religiões, como foram estabelecidos até hoje, se você não pensa como ele, então você é queimado, você é censurado, e por aí vai. E, no entanto, Saturno não tem nada a ver com isso. Por exemplo, eu que sou ascendente Capricórnio, estou falando aqui também com um cabrito arretado, trabalhador, simpático, você vê, né, um pai castrador, você vê, né, um censurador. Eu fiquei muito admirado pela qualidade da simpatia do Samuel. Parabéns. Obrigado. Não, porque eu acho que o conhecimento tem que ser transmitido com alegria e com arte. Então, para mim, Saturno é um assessor. Eu tenho o maior prazer de receber críticas, de receber assinalamentos. Essa é uma grande questão que todos nós temos que aprender rápido, porque nesse ano, já desde o ano passado já começou, nós todos vamos ser denunciados, vamos ser criticados. Então, quando você recebe uma crítica, quando você recebe uma denúncia, você tem que agradecer. Porque você conhecendo os seus erros e suas faltas, é a única maneira que você pode melhorar, que você pode aprimorar. Eu falo claramente no Facebook, se você tem alguma crítica, com o maior prazer faz para mim. Não. Como se chama nosso planeta? Terra. Se você tira o T, que palavra fica? Erra. Erra.
Então não só erra, Terra até pode transformar em um mais, então é um planeta que mais erra. Então a consciência e a felicidade, elas são atributos daquele que aceita seus erros e suas faltas. Assim, não é possível nós na Terra sermos completamente perfeitos e puros. Isso é uma coisa clara. Tem pessoas que falam, não, porque eu só vou alcançar a felicidade quando eu me liberar de meus pecados, quando eu me purifico. Não tem jeito, porque quando você acha que eliminou todos os pecados e todos os erros e todas as faltas, sua consciência aumenta e novamente você vai ver que está tudo errado, está tudo em falta. Então a felicidade você nunca alcança com a perfeição ou com a purificação. A única maneira de você ser feliz nesse mundo terra é você aprendendo a se aceitar. E com humildade, quando comete erros e falta, simplesmente aprimorar. Muito bem. É um assunto realmente muito interessante. Mas vou fazer mais uma pergunta antes de a gente concluir o nosso programa, que um dos alicerces da Astroama é a santeria cubana. Explica para as pessoas que estão acompanhando o que seria a santeria cubana, para eles poderem também entender um pouquinho o que é essa origem, esse contato que você teve desde a sua infância com essas forças. A santeria cubana, ela, na verdade, é muito parecido a candomblé com umbanda, não? Ela é uma modificação dos chamados orixás originais, não? Dos nossos irmãos africanos. E ele corresponde a essa riqueza da nossa personalidade, que ela se dá através de vários arquétipos. A tal ponto, por exemplo, dentro do Astroama, nós temos o que chama o Olimpo pessoal, não? Cada um de nós tem todo um leque de possibilidades de se manifestar e ser. Então, graças à magia e eu tive a sorte, pelo menos, nascer em um lugar onde os arquétipos tinham essa riqueza, não? E aí você pode se identificar com os deuses, com suas diferentes qualidades, e não só com a rigidez do cristianismo, que com muito cuidado, não? Porque o cristianismo ele tem a riqueza dos santos, sim, com os quais todos nós também nos identificamos. Por exemplo, eu, na verdade, mais que me relacionar com Deus como uma entidade única e toda poderosa, por exemplo, como os pentecostais tratam de reduzir, com todo respeito, porque cada um tem seu momento, sua transição. Nós temos em Cuba o culto dos santos, e o culto dos santos é relacionado com os orixás. Então, por exemplo, eu sempre via meu pai falando com Santa Luzia, com Santa Bárbara, e cada um desses santos com suas qualidades diferentes. Depois aí eu tive a sorte de perceber que cada um desses santos, cada um desses orixás, cada um desses deuses, ele corresponde a um planeta. E cada planeta é, então, um portal de deuses. E cada planeta também é uma estação planetária onde você pode trabalhar cada uma dessas qualidades. Então, por exemplo, se você precisa ação, se você precisa decisão, você vai trabalhar no planeta Marte, ou no planeta Ogum, ou no planeta Oxóssi, ou no planeta Santo Expedito. Se você vai trabalhar o teu afeto, a tua relação com outro, você vai trabalhar o planeta Vênus, não? Se você vai ver como você se cuida, aquilo que você precisa, você vai trabalhar a Lua, sua sensibilidade Netuno, sua expansão Júpiter, tua capacidade de ancorar Saturno. Então nós temos toda essa riqueza. Muito bem. E nós estamos já chegando ao final, passamos até um pouco do horário, mas vou pedir para você deixar uma mensagem final para nossos amigos internautas que estão acompanhando. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que eu quero falar para você é que você é perfeito como você está. Você está pronto para ser feliz. A única coisa que você tem que fazer é se aceitar. Nesse mundo está tudo perfeito. Essa coisa que você tem que estudar, astrologia, ou tem que estudar não sei o quê, que tem que fazer terapia, tudo isso é bom, mas não te vai levar à felicidade. A felicidade já está agora com você. É só você se aceitar. Reconhecer os teus erros
tua falta, teus dons e tal, e te aceitar. E para isso você meditar, trabalhar a tua energia e saber que você está perfeito. E quando aparecem os erros e as faltas, simplesmente, com muita humildade, você se aprimorar e se aperfeiçoar. Mas saiba que assim como você está, já pode ser feliz. Isso que eu devo falar. Muito bem, e nós agradecemos com muita felicidade aqui de receber Hector Otto no programa Consciência Próspera. Se você gostou do programa, compartilhe nas suas redes sociais, com os seus amigos, compartilhe, porque realmente é uma felicidade poder compartilhar e transmitir esses conhecimentos, ou melhor, ter a oportunidade de receber amigos que compartilham essas experiências que vivenciam por décadas e que inspiram a gente a caminhar um caminho diferenciado com a consciência mais próspera, mais expandida e integrada. Um beijo de luz para você e aguardo você numa próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá!